Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 43. Bons estudos! Ei, mas que hora para acabar a luz, viu? Bom, acho que tem uma lanterna por aqui. Deixa eu ver. Oh, mas não é possível, viu? Justo na hora que eu tava acabando meu banho, acaba essa luz. Ah, achei. Ah, olha lá, Vicente, ó. Todos os vizinhos têm luz, só a gente que não tem. Então foi o que eu imaginei, viu? Isso aí foi um curto-circuito aqui em casa ou uma sobrecarga. Porque foi justo na hora que eu liguei a televisão e você tava no banho. Agora pra saber se foi curto-circuito ou se foi sobrecarga é que é o problema. Não, peraí. Vamos colocar os nossos conhecimentos de eletricistas em ação. Opa, é isso aí. vamos nessa. E aproveitar que a nossa teleaula de hoje vai falar muita coisa sobre circuitos elétricos. Vamos nessa. Vai na frente aí que eu não tô enxergando nada. Hoje você vai aprender o que é um circuito elétrico e como equacioná-lo matematicamente. Vai conhecer vários elementos que podem estar presentes nos circuitos, como geradores, resistores, receptores, chaves e fusíveis. E vai ver o que é um amperímetro e o que é um voltímetro. Bom, enquanto a gente tenta resolver o problema aqui em casa, a teleaula vai rolando. Hoje nós vamos jogar uma luz sobre os circuitos elétricos. Tô vendo que você aproveitou muito bem as primeiras teleaulas sobre eletricidade, hein, Rosinha? Tá até montando um circuito elétrico. Pois é, Maristela, eu fiquei muito interessado no assunto. E eu tô tentando aqui entender na prática como é que funciona o circuito elétrico. Isso é ótimo, Rosinha. Agora, lembre-se que esse circuito aí é um circuito extremamente simples, porque existem circuitos muito complexos, como as placas de computadores, por exemplo. Olha, existem vários tipos de circuitos. E o que faz com que um circuito seja simples ou complexo? Olha, eu acho que as diferenças podem ser muitas, Rosinha, mas eu acho que a mais fundamental é o número de ramificações. Esse circuito como o seu, por exemplo, ele é um circuito em série, porque todos os elementos estão dispostos em série, sem ramificações. Uma placa de computador, por exemplo, tem centenas de elementos em série e em paralelo. Mas nós vamos ficar nos circuitos mais simples por enquanto, né? Exatamente, Rosinha. Olha, no nosso curso vamos nos preocupar com circuitos mais simples, já que o fundamental é você entender alguns conceitos básicos sobre os circuitos elétricos. Um desses conceitos básicos diz o seguinte: num circuito em série, as cargas elétricas têm que percorrer o mesmo caminho. Assim, todos os elementos do circuito em série são percorridos pela mesma corrente elétrica. Aí, fica fácil a gente descobrir o valor dessa corrente. É só aplicar a equação do circuito. Você se lembra do circuito da lâmpada e da pilha? Vamos supor que a gente consiga acompanhar o movimento de uma carga elétrica nesse circuito. Aqui, nesse polo da pilha, por exemplo, ela tem um determinado potencial elétrico, que vai sendo modificado ao longo do circuito. Mas quando chegamos novamente a este polo da pilha, o potencial elétrico é sempre o mesmo. O que significa isso? Significa que sempre, no mesmo ponto, o potencial elétrico tem o mesmo valor. Se você pensar em termos de potencial elétrico, a variação foi igual a zero. A carga saiu da pilha com um potencial X e quando voltou para o mesmo lugar, ela tinha o mesmo potencial. Quer dizer, a variação é igual a zero. Com isso na cabeça, fica fácil entender a equação do circuito. Para encontrar o valor da corrente, basta somar algebricamente todas as variações de potencial elétrico do circuito. E como a gente viu, a variação é igual a zero. A equação é essa aí. Ela significa o seguinte: partindo de um determinado ponto do circuito, nós somamos todas as forças eletromotrizes, ou seja, todos os pontos onde a diferença potencial da carga aumenta. Essa soma é representada pelo σE. A seguir, nós subtraímos todas as forças contra-eletromotrizes e as diferenças de potencial,
devidas às resistências internas dos geradores, receptores e resistores do circuito. No final, chega-se no mesmo ponto do circuito com o mesmo potencial. Ou seja, como mostra a equação, a variação da diferença de potencial é igual a zero. Quer dizer, então, que se eu aplicar a equação do circuito neste meu circuito, eu consigo calcular qual é a corrente? Isso mesmo, Rosinha. Olha, basta lembrar das somatórias, das variações de potencial e que tudo isso é igual a zero. Olha, lembre-se que a corrente num circuito em série é igual em todos os elementos. Tá, tudo bem, a corrente é sempre a mesma, mas o potencial elétrico varia, não é? Por exemplo, se eu quiser saber a diferença de potencial entre um ponto e outro. Ah, mas aí você está querendo estudar um trecho do circuito, não ele todo. Toda vez que nós queremos estudar trechos específicos de circuitos, nós precisamos usar a generalização da lei de Ohm. Generalização da lei de Ohm. Esse é um recurso que nós usamos para estudar apenas um trecho de um circuito. Por exemplo, quando nós queremos calcular a diferença de potencial entre dois pontos. Olha só esse circuito. Nesse trecho do circuito, nós temos corrente I igual a 1 ampere. Temos um gerador de força eletromotriz de 2 volts. Esse mesmo gerador tem resistência interna, representada pelo R minúsculo, igual a meio ohm. Temos também um receptor de força contra-eletromotriz de 12 volts, cuja resistência interna tem 2,5 ohms. Finalmente, temos um resistor de 4 ohms, simbolizado pelo R maiúsculo. A pergunta é: qual a diferença de potencial elétrico entre o ponto A e o ponto B? Ah, agora complicou. Não, que complicou que nada. Agora é só aplicar a generalização da lei de Ohm. Em vez de sair e chegar ao mesmo ponto, como na equação do circuito, partimos de um ponto A e chegamos a outro ponto B. Aí, basta somar todas as diferenças de potencial que aparecem entre eles. Assim, o potencial do ponto A, somado a todas as variações de potencial do intervalo, é igual ao potencial do ponto B. De outra forma, podemos dizer que VB menos VA é igual às variações de potencial do intervalo. Ou seja, a variação de potencial entre A e B é igual à soma de todas as variações de potencial do intervalo. Note que, se A e B fossem coincidentes, VA seria igual a VB e teríamos a equação do circuito. Mas e daí, Vicente? Eu quero saber na prática qual é a diferença de potencial entre A e B. Ah, mas isso é fácil, Gil. É só pegar os valores e fazer os cálculos. Você lembra do trecho do circuito? Sei. Então, ó, a corrente é de 1 ampere. O gerador, 2 volts, com resistência interna de meio ohm. O receptor é de 12 volts e tem resistência interna de 2,5 ohms. E finalmente temos um resistor de 4 ohms. Para saber a diferença de potencial entre A e B, é só substituir os valores na equação. Como nós vimos, essa é a equação da generalização da lei de Ohm. Substituindo os valores, nós temos VA menos VB igual a 2 menos 12 menos, abre parênteses, 4 mais meio mais 2,5, fecha parênteses, multiplicado por 1, que é o valor da corrente. Fazendo as contas, chegamos à diferença de potencial entre A e B, menos 17 volts. Ah, agora ficou fácil, né, Vicente? É. Agora me diz uma coisa, por que a diferença de potencial deu negativa? Ah, isso indica que nesse trecho do circuito entre A e B, as cargas elétricas cederam mais energia ao circuito do que receberam, entendeu? Algum problema, Rosinha? É, o radinho pifou, Maristela, não quer funcionar. Deve ser as pilhas, Rosinha. Não, eu coloquei uma pilha nova há pouco tempo. Você colocou uma pilha nova ou você trocou todas as pilhas? Tá. Rosinha, você colocou uma pilha nova com uma pilha velha, por isso que o teu radinho não tá funcionando. Será, Maristela? É claro, Rosinha. Olha, quase todos os aparelhos eletrônicos, como esse seu radinho aí, funcionam com pilhas associadas em série. E daí? Daí, dá uma olhadinha nesse esquema aqui de circuito em série, olha só.
vamos supor que cada um desses geradores fosse uma pilha do seu radinho. Bom, pode reparar que o polo positivo de cada uma das pilhas se liga ao polo negativo da seguinte. Olha, se houvesse alguma pilha invertida, ela funcionaria como receptor e não como gerador. Bem, aqui nós temos todas nas posições corretas. Assim, esse conjunto pode ter suas forças eletromotrizes somadas. O resultado da soma é a força eletromotriz do gerador equivalente. É como se todos esses geradores formassem um só. Olha só, Rosinha, só que cada um deles tem a sua resistência interna. Para saber o valor total das resistências internas, basta somar o valor da resistência interna de cada um deles. Eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Uma pilha velha fornece uma diferença de potencial pequena porque sua resistência interna é grande. Assim, em vez de ajudar a aumentar o potencial elétrico do circuito, a pilha velha acaba mesmo ajudando a dissipar a energia. Como você deve ter reparado, todos os elementos de um circuito geram ou dissipam energia. Só que existem alguns elementos que podem estar associados aos circuitos que nem geram nem dissipam energia. Eu estou falando dos fusíveis e das chaves. Olha, isso daqui é um fusível. Na verdade, o fusível funciona como um pequeno fio colocado em série com o circuito. Esse fusível aqui é de 20 amperes. Se você colocar esse fusível num circuito que funciona com mais do que 20 amperes, o fio vai esquentar e vai acabar derretendo. Assim, a corrente vai parar de prosseguir. A representação gráfica do fusível é essa daqui. As chaves servem para ligar, desligar ou acoplar um circuito no outro. A representação gráfica da chave é essa daqui. E aí, Gil? Olha lá, ó. É um fusível queimado, tá aí. Ah, eu sabia. Teve uma sobrecarga no quadro e o fusível queimou. Sabe o que foi isso? Foi a hora que eu cheguei, liguei a televisão, ficou tudo escuro. Porque você estava no banho com o chuveiro ligado. E o chuveiro e a televisão estão ligados no mesmo circuito do quadro, entendeu? Então, na hora que eu liguei a televisão, a corrente aumentou e o fusível queimou. Ah, mas daí o eletricista devia ter colocado um circuito independente pro chuveiro, né? É lógico, né? É lógico. Agora me diz uma coisa, como é que a gente faz para descobrir quantos aparelhos a gente pode colocar num circuito? Gil, isso na verdade não é tão complicado. Pensa uma coisa, o chuveiro aqui da casa da gente tem 3.300 watts de potência. Isso, não é isso? tá certo. Essa televisão mais 440. Você lembra daquela relação entre potência, diferença de potencial e corrente? Lembra disso? Sei. Então, aquela equaçãozinha, P de potência é igual a V de diferença de potencial vezes I, que representa a corrente. Tá lembrado disso? Tô. Então, vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixe-me ver. P igual a V vezes I. Passando o V para o outro lado fica assim. I igual a P dividido por V. Agora, o P representa a soma das potências dos aparelhos ligados no circuito. Nesse caso, o chuveiro e a televisão. A voltagem do circuito é de 110 volts. Ah, tá aí. Quando os dois estão ligados ao mesmo tempo, a corrente é de 34 amperes. Olha, como o fusível é de 30 amperes, ele pifou. Tá legal, Maristela, mas sempre que eu quiser saber o valor da corrente ou a diferença de potencial, eu vou ter que aplicar essas fórmulas todas? Não se você tiver um amperímetro e um voltímetro. O amperímetro, como o nome já diz, mede a intensidade da corrente elétrica. O voltímetro mede a diferença de potencial, popularmente chamada de voltagem. Só que é importante lembrar, esses instrumentos interferem no circuito. Por isso, os valores obtidos com eles nunca vão ser iguais aos dados pelos cálculos. É isso aí. Os valores dados pelas equações são valores teóricos. Quando você usa um amperímetro ou um voltímetro, não pode se esquecer que eles também interferem no circuito. É por isso que os valores teóricos dados pelos cálculos nunca são iguais aos da prática. E nós estamos falando em circuitos em série. Em paralelo, as coisas mudam um pouco. Vamos fazer uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é um circuito elétrico em série e quais são seus componentes. Aprendeu também a equacionar os circuitos elétricos através da equação do circuito e da generalização da lei de Ohm.
Você viu o que são e como funcionam os fusíveis e chaves. Aprendeu como calcular a relação entre potência dos aparelhos e corrente elétrica no circuito. Finalmente, você viu o que são e para que servem o amperímetro e o voltímetro. É isso aí. Por hoje chega. Agora você tem que revisar e aprofundar tudo que você aprendeu hoje. Na próxima teleaula, a gente vai falar de eletromagnetismo. Vai ser chocante. Até a próxima.